No Papo Seguro de hoje, o engenheiro Raul Casanova Júnior vai entrevistar Vladimir Vieira, chefe do Laboratório de Equipamentos de Proteção Individual da Fundacentro. Em pauta, os laboratórios que são credenciados pela Fundacentro. Hoje no Papo Seguro, nós temos aqui no nosso estúdio o Antônio Vladimir Vieira, chefe do laboratório da Fundacentro de Equipamentos de Proteção Individual. Seja bem-vindo, Vladimir. Obrigado. Vladimir, na década de 90, o Ministério do Trabalho, a Fundacentro, em nome do Ministério do Trabalho, fazia todos os ensaios de equipamentos de proteção individual. E a gente viu, meados da década de 90, que essa política mudou. Por quê? Bom, Raul, é melhor a gente resgatar um pouquinho a história, tá certo? Da criação do laboratório da Fundacentro. O objetivo de fazer ensaio nos laboratórios de EPI da Fundacentro era voltado para atender a fiscalização, fiscalização no sentido de que algum equipamento está com problema no mercado de trabalho, o auditor fiscal do Ministério do Trabalho apreende esse material e levava ao laboratório da Fundacentro para fazer os ensaios. Essa foi a ideia quando foi criado o laboratório da Fundacentro. Só que com o passar dos anos, a demanda de pessoas na Fundacentro encolheu. Então alguns funcionários saíram, o quadro da Fundacentro em si acabou ficando diminuído. E o laboratório da Fundacentro, a Fundacentro em si, e claramente o laboratório também, por ser uma entidade pública federal, dependia de concurso público para isso. E ficaram poucos os técnicos, foram ficando poucos técnicos e não tinha concurso, então não tinha mais técnicos para o laboratório. E isso fez com que a quantidade de ensaios que eram realizados na Fundacentro, muito grande. Os técnicos não tinham tempo de se aprimorar, buscar aperfeiçoamento e também melhorar a qualidade dos ensaios feitos, com novos equipamentos, porque a quantidade que eu estava falando de equipamentos era muito grande. Então, essa política do Ministério do Trabalho foi procurar órgãos de essências locais que tinham tecnologia para fazer ensaios. Vou citar um, por exemplo, calçado de segurança. Tá? O calçado de segurança era só feito na Fundacentro, mas buscou-se, por exemplo, o IPT de Franca e outros centros que mexiam com o calçado para verificar se eles tinham condições de realizar ensaios de calçado de segurança. E nesse momento, por exemplo, o IPT, que era um dos centros de referência para fazer ensaios em calçados, eles responderam: nós temos interesse de fazer esse tipo de coisa, conhecemos a norma, né? Faltam algumas adaptações a serem feitas em nosso laboratório. Então, com isso, nós verificamos que tínhamos condições de melhorar as qualidades dos ensaios que eram realizados no laboratório da Fundacentro, se esses ensaios fossem feitos fora do laboratório da Fundacentro. Então, quer dizer, você foi terceirizado, os ensaios foram terceirizados, digo, para outros laboratórios, mas os laboratórios, para serem credenciados, ainda são credenciados pela Fundacentro. É mais ou menos isso. O Ministério do Trabalho, pela legislação, ele tem o poder de credenciar o laboratório, tá? Um laboratório para fazer ensaio em equipamento de segurança, em EPI. Só que a Fundacentro é um braço técnico, é um órgão técnico do Ministério do Trabalho. Então o Ministério do Trabalho solicita, de acordo com a nossa experiência, e continua mais ou menos sendo assim, solicita, de acordo com a nossa experiência, o tipo de trabalho que a gente estava executando na Fundacentro, para verificar realmente a capacidade do laboratório. Então nós fazemos uma inspeção, não sei bem, uma auditoria, palavra melhor, nesse laboratório, verificando o corpo técnico, as normas, equipamento, recepção de amostras, se eles têm condições de fazer recepção de amostras. Elaboramos um relatório para o Ministério do Trabalho, um relatório que eu diria simples, e cabe ao Ministério do Trabalho julgar se aquele laboratório pode ou não ser credenciado e fazer parte dessa rede de laboratórios do Ministério do Trabalho. Então, quer dizer, quem credencia é o Ministério do Trabalho, mas baseado no parecer técnico da Fundacentro. Exatamente, no parecer técnico que os técnicos da Fundacentro fazem. Então a gente faz visita no laboratório, às vezes até mais de uma, reuniões com o laboratório, para eles poderem entender um pouquinho mais a questão do equipamento de segurança. Esses laboratórios são excelentes nas áreas que eles atuam. Só que o equipamento de segurança ele tem uma coisa um pouco diferente. Ele envolve o uso, ele envolve pessoas nessa questão. Não é simplesmente só fazer o ensaio. Então tem outras coisas que envolvem para o Ministério do Trabalho emitir o certificado de aprovação. Por isso que a gente atua junto com esse laboratório.
E você acredita que com essa modificação melhorou a qualidade do produto e a qualidade do ensaio realizado? Sim, muitas mudanças, novas aplicações de novas normas, inclusive nas mesmas normas que estavam se utilizando, ampliação do escopo de ensaios. Muitos outros ensaios. Um exemplo de um teste que não existia, era um ensaio de escorregamento, por exemplo, no calçado. Isso é um ensaio importantíssimo a ser feito. Com a mudança de norma e com o laboratório tendo a capacidade para fazer isso, um outro laboratório, claro que não foi a Fundacentro, então isso foi um dos testes aplicados. E vários outros. E quais são os ensaios que ainda permanecem sendo feitos na Fundacentro? Hoje a Fundacentro está basicamente com proteção visual. O que é a proteção visual? Óculos e protetor facial. E também a parte de proteção respiratória. Esses dois parecem pouco, mas não é, porque o óculos, a gente fala óculos de segurança, mas tem uma variedade muito grande para se fazer teste, tá? E quando fala respirador, essa gama é muito grande. Nós estamos hoje, por uma questão de legislação e um aperfeiçoamento também nos ensaios, pode dizer assim, que mudou um aspecto em relação a um determinado tipo de respirador. Mas o resto continua tudo na Fundacentro. E são vários. Estamos buscando a qualidade para melhorar, melhor conforto, melhor segurança para os trabalhadores quando eles necessitarem usar um equipamento de segurança. É bom deixar bem claro, né? Os equipamentos têm que ser aprovados, tem que ter o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Então tem todo esse rigor do laboratório, as normas que devem ser realizadas. Mas depois é uma outra fase. Quem é que vai usar esse equipamento? O trabalhador que vai estar utilizando esse equipamento. Então a gente busca a qualidade, faz a aprovação desse equipamento, depois entra o trabalhador, que tem que ter aquela proteção adequada naquele ambiente de trabalho. Lembrando que o ambiente o EPI, o equipamento de proteção individual, é um acessório na proteção que esse trabalhador deve ter. Claro. Se não tiver outras formas de proteger o trabalhador... Exato. Na hierarquia do controle, aí entra o EPI, nós costumamos dizer assim, depois que passa as medidas de engenharia, certo? Entraria a proteção individual. Mas tem equipamentos que você é obrigado a utilizar. Por exemplo, calçado, o óculos em várias situações, que necessita da utilização pelo trabalhador. Tá certo. Eu agradeço a sua presença aqui, esses esclarecimentos. E espero que outras vezes você possa estar aqui conosco. Será um prazer contribuir com a apresentação do programa de vocês. Muito obrigado. Obrigado. TV Seg, Prevenção e Segurança. Oferecimento Leal, sinônimo de confiança há 45 anos. Botas 7 Léguas, qualidade Alpargatas. E Luvex, protegendo a pele do trabalhador brasileiro.